Bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia por mais um dia, obrigada Espírito Santo, por mais uma manhã, por esse dia agradável. Glórias ao Senhor, toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Glória, 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 glória. Toda honra, toda glória ao Senhor. Aleluia. Mais um dia de estudo. Mais um momento de alimento na palavra do Senhor Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler segundo Hebreus capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Bom dia, Lúcia. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda nesse ministério. Hoje nós vamos meditar na palavra de Hebreus capítulo 2. E eu vou começar orando, chamando a presença do nosso amigo Espírito Santo, a presença do Senhor, amém? Para que esteja junto de nós, abrindo nosso coração, nos deixando mais sensíveis à voz dele, amém? Em nome de Jesus, bom dia, Kezinha, aleluia, glória a Deus, bom dia, Mailton, louvado seja o nosso Senhor, todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto isso, outros vão chegando. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã na Tua gloriosa presença. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o Teu nome, e declarar que o Senhor é santo, santo, santo. E nós precisamos do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Meu Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos nada. Que sem o Senhor os nossos caminhos são tortuosos. Pai, guia os nossos caminhos. Dai-nos, Senhor, os passos certos a qual nós devemos caminhar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço isso ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor, eu te apresento esse ministério, consagro ele ao Senhor. O Seu Espírito Santo tem toda a liberdade nesse ministério de trazer a palavra revelada a nós nessa hora do dia de hoje. Que a Sua verdade, meu Pai, venha nos alimentar, nos auxiliar para esse dia, nos posicionar. Meu Deus, nós precisamos de ouvir a Tua voz, nós precisamos, meu Deus, sentir a Tua presença poderosa em nós. Nesse primeiro dia do mês do nosso calendário dessa terra, Senhor, primeiro dia do último mês do ano, nós estamos na presença do Senhor e entregamos tudo que é nosso a Ti, Pai. Entregamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas finanças. Colocamos, Senhor Deus, diante do Teu altar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, todo medo, toda dúvida. E declaramos que nós não queremos carregar nenhum desses sentimentos porque eles não provêm do Senhor. Eles não vêm de Ti, meu Pai. Nós rejeitamos e repreendemos todos esses sentimentos que não vêm do governo do Senhor. Nós desejamos viver as promessas do Senhor na nossa vida, promessas de paz, de amor, de prosperidade, promessas de tempos de alegria na presença do Senhor, promessas de discernimento espiritual para vivermos ágeis e atentos a todas as ciladas do inimigo. Pai, cobre a nossa vida com o Teu manto. Levanta, Senhor, muralhas de fogo em volta da nossa vida, da nossa casa, dos nossos negócios, de forma que tudo que é nosso, porque o Senhor nos abençoou,
e nós somos mordomos, Pai, de tudo que é nosso, de tudo que o Senhor nos deu, nós somos mordomos. Que exista um muro, Senhor Deus, de fogo a blindar e proteger tudo para que o maligno não alcance, em nome de Jesus. Eu declaro que toda seta contrária vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus, porque nós somos propriedades do Senhor. Nós carregamos o selo do sangue do Cordeiro em nós. Aleluia, 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 glória, glória, glória. Nós somos teus, Senhor. Usa-nos, capacita-nos, Senhor. Somos instrumentos em suas mãos. Que a sua vontade soberana, perfeita e majestosa seja feita na nossa vida, todos os dias, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa hora desse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo na presença do Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Bom dia, Liliane, bom dia, Zete, bom dia, Esther. Aleluia, Mi, seja bem-vinda. Bom dia, a paz do Senhor. Aleluia, Sônia, seja bem-vinda. Rosana, Luzia, glória a Deus. Sejam todas bem-vindas nessa manhã de estudo, de alimento vivo, do alimento que nós precisamos, que é a palavra, né? Depois de um final de semana de muita oração, de descanso também, é tão bom estar aqui. Glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos então fazer a leitura do capítulo 2 de Hebreus, né? Esse capítulo mostra que Jesus é superior aos anjos. É isso que nós vamos ver hoje, que nós vamos ler e nos alimentar da palavra. Jesus Cristo é superior aos anjos e está escrito. Ele é o Filho eterno, Ele é o Criador e Rei. É isso que o Senhor nos traz através da palavra. Então agora Paulo adverte que se essa revelação é tão grandiosa, negligenciar essa salvação é fatal? Como negligenciar essa verdade que nós vamos aqui ler e está diante dos nossos olhos? Então, depois Paulo explica por que o Filho precisou tornar-se humano. Sabe por que Jesus precisou tornar-se humano? Glória a Deus, para redimir, para sofrer por nós e reinar sobre a humanidade restaurada. Aleluia. Obrigada, Jesus. O primeiro versículo diz assim: por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Glória a Deus. Alguém escreve para mim, por favor, Hebreus, capítulo 2, para eu fixar a conversa, para que quem for entrando saber o que nós estamos estudando nessa manhã. Hebreus capítulo 2. Então o versículo 1 diz assim: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Aqui há uma conexão com o capítulo anterior que o apóstolo Paulo traz para nós. Já que Cristo é tão glorioso, devemos prestar atenção na sua mensagem. Essa é a mensagem. Preste atenção. Preste atenção nas verdades que nós temos ouvido, para que a gente não se desvie dela. É assim que está escrito a palavra. Essa é a palavra que o Senhor traz. Então aqui, o desviar, imagina, deixa eu fixar aqui esse comentário rapidinho. Fixar comentário, isso. Abri. Obrigada, irmã. Desviar aqui é como um barco. Imagina, um barco que deriva sem perceber. O barco está ali no meio daquele mar gigantesco, que olha para todos os lados e só vê água, e por um descuido desvia, por uma distração se desvia, fica perdido, perde o rumo.
o que o apóstolo Paulo traz para nós aqui logo no início, a negligência é um desvio lento, não um rompimento súbito, é lento, entende? É devagarzinho. O inimigo, ele rouba a atenção das pessoas para que ela devagarzinho, dia após dia, vai se desviando e se afastando da presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, nessa verdade. Por isso ele pede, prestem atenção, para que não se desviem. Versículo 2 diz assim: não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. A palavra falada pelos anjos aqui, ela refere-se à lei mosaica, a lei de Moisés, tradicionalmente vista como mediada pelos anjos, né? Então, quem obedecia à lei, quem não obedecia à lei, perdão, falei errado, sofreu o castigo certo. Os anjos traziam a mensagem naquele tempo do Antigo Testamento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se a mensagem dos anjos já exigia obediência, quanto mais a mensagem do Filho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Se a mensagem dos anjos já exigia obediência, que dirá a mensagem de Deus, de Jesus, que é o próprio Deus, que foi enviado como Filho do nosso Senhor. O versículo 3 diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Veja só, essa é uma das advertências mais solenes do Novo Testamento que nós temos. É uma advertência que nos coloca em posição, que nos traz de volta. É um alerta para a nossa vida, que diz o quê? Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Salvação tão grande não é apenas o escape do inferno, não é isso, mas é redenção completa e comunhão eterna com Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Entenderam? A tão grande salvação que o apóstolo Paulo se refere aqui no versículo 3 é a redenção completa e a comunhão eterna com Deus. Não é simplesmente nos livrar do inferno. A mensagem foi pregada por Jesus, confirmada pelos apóstolos e autenticada pelo Espírito Santo de Deus. Entende que há uma comunhão em tudo? Obrigada, Jesus. E negligenciar isso é rejeitar a própria graça de Deus. Como negligenciar isso? É negligenciar a própria graça. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Jesus veio para nos redimir, para nos posicionar, para nos trazer a verdade. Primeiro, o próprio Jesus anunciou essa salvação, depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Quem são os que vieram depois? Os apóstolos. O Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, e ele disse: eu preciso ir para que o Espírito Consolador venha, desça e dê a vocês todo o caminho, todo o auxílio necessário. Então, se o próprio Senhor Jesus prometeu isso a nós, como nós vamos rejeitar? Por que viver com a mente longe desse pensamento que é a verdade? Como viver longe disso? Por que esse coração e essa mente ainda tão resistente, tão endurecida diante da verdade da palavra? Que toda cegueira espiritual caia dos seus olhos em nome de Jesus.
que toda mente endurecida, toda mente incrédula, que qualquer resistência a crer na verdade da palavra seja dissipada agora em nome de Jesus da tua vida. Amém? Não negligencie isso nunca. A mensagem foi pregada por Jesus. Nunca se esqueçam disso. Os apóstolos confirmaram e o Espírito Santo autenticou. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. O versículo 3 e 4 é muito importante para a nossa vida, para o nosso estudo, que você possa, se você tiver um marca-texto, grifar, tá bom? Para quem tá novo aqui, o marca-texto em gel é muito bom, tá? É o melhor, não marca sua Bíblia do outro lado. O que o versículo 4 diz para nós? Deus confirmou a mensagem do Evangelho de que forma? De que forma que o Senhor Deus confirmou a mensagem do Evangelho ali trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Depois que Jesus foi testificando Deus juntamente com eles. Quem eram eles? Os apóstolos, os discípulos, os que caminharam com Jesus. Como que Deus testificou a mensagem do Evangelho de Cristo? Através de sinais. E até hoje o Senhor Deus, através da autoridade do nome de Jesus Cristo, usa os seus apóstolos, seus profetas, seus pastores. Ele usa quem Ele quer. Ele dá o dom a quem Ele quer, através de sinais. Desde aquele tempo, sinais que apontam para realidades espirituais. Glória a Deus, aleluia. Prodígios e milagres, manifestações do poder divino. Glória a Deus, aleluia. Dons espirituais. É dessa forma que Deus testifica junto dos seus, que são fiéis a Ele, que vivem a verdade do Evangelho. Dons espirituais são o quê? Capacitações do Espírito para a igreja. O Espírito Santo capacitando a igreja cada dia mais em poder, em glória, em sinais, milagres, maravilhas, revelações. Tudo isso comprova que o Evangelho é obra ativa do Deus vivo na nossa vida até hoje. Glória a Deus, obrigada, Senhor. O versículo 5 fala sobre Jesus Cristo Salvador, quando diz assim: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Aqui, vamos ler até o versículo 9 para completar a explicação sobre Jesus, o Filho que se fez homem, né? O versículo 7 diz assim: tu o colocastes por pouco tempo em posição inferior à dos anjos, tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e pusestes todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Bom trabalho. Deus te acompanhe. O versículo 5
nos posiciona da seguinte maneira: o mundo vindouro que a palavra de Deus nos traz aqui é o reino futuro, domínio, o reino futuro que está falando aqui nessa explicação, pois Deus não deu aos anjos poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. O que o apóstolo Paulo nos traz aqui como ensino? O reino futuro, a era do domínio do Messias. É isso que o apóstolo Paulo diz. Os anjos não governarão esse mundo. É muito claro aqui a palavra de Deus. Mas Cristo e os redimidos. Entende? Cristo governará esse mundo. Cristo é o Rei. Cristo é o governador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O homem que vive em Cristo, o homem que caminha em Cristo, voltará a exercer o domínio original, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Com Cristo nós somos vencedores. Com Cristo nós viveremos na eternidade. Nós iremos para a glória com Ele. O que nós precisamos? Manter a nossa vida em santidade, aumentar a nossa fé a cada dia, nos alimentar da palavra. Meditar na palavra é nos alimentar, alimentar o nosso espírito para que ele se fortaleça, para que ele seja resistente ao inimigo. Resistir ao inimigo e ele fugirá de você. É isso que nós precisamos buscar todos os dias. Esse posicionamento, esse caminho, ter uma vida separada. Uma vida separada para Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou a vivermos separadas para Ele. Então, quando Ele diz assim, quem é o homem para que dele o Senhor se lembre? Não é assim que está dizendo a palavra de Deus? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Aqui está uma citação de Salmos 8, versículo 4 e 6. Nesse contexto original, fala do propósito divino para a humanidade. É verdade. O homem, como vice-versa, reagente da criação de Deus, nosso Senhor. Mas em Hebreus, o texto é cumprido em Cristo. O homem perfeito, que recupera o domínio perdido. Domínio que Adão perdeu. Cristo não perdeu. Ele fez o cumprimento total e completo para que ele pudesse vencer a morte e nos lavar de todos os nossos pecados. Obrigada, Jesus. Jesus é o último Adão. Que você entenda isso. Ele representa o homem como deveria ser. Jesus veio representar o homem como ele verdadeiramente deve ser, como ele verdadeiramente deve viver nessa terra. Jesus é o nosso exemplo de vida, é o nosso exemplo de fala, é o nosso exemplo de estender a mão aos outros, de ter um coração humilde e quebrantado. Jesus representa esse homem que nós temos que viver até o último dia da nossa vida, fiéis a Deus, amando a todos, dando glória a Deus em todos os dias, seja o dia bom, seja o dia mau, devemos dar glórias a Deus o tempo todo, o tempo todo. Jesus, submisso a Deus e Senhor sobre a criação. Imagina, é isso que Jesus veio nos ensinar, que nós devemos ser submissos ao Senhor. Nós devemos ser submissos a Deus, confiar em Deus, parar de querer fazer as coisas pela força do nosso braço. Tudo aquilo que nós fazemos pela força do nosso braço nos traz prejuízos, e prejuízos grandes e não são pequenos. Prejuízos financeiros, prejuízos do nosso tempo, do desgaste emocional que isso nos causa. Amém? Obrigada, Jesus. Te damos glória,
te damos honra e sempre te daremos. O versículo 8 que diz, e pusestes todas as coisas debaixo do domínio dele, aqui o domínio total, no versículo 8 dizendo, o domínio total ainda não é visível, mas nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós estamos vivendo esse tempo. Cristo já reina? É verdade? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mas a manifestação plena virá na sua volta. Quando Jesus Cristo voltar, aí sim, nós veremos o domínio total desse mundo debaixo dos pés dele. E nós iremos junto com ele para a glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quando se diz aqui que todas as coisas, Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora, nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo que ele foi colocado em posição inferior aos anjos. Foi quando ele viveu como homem entre nós. Agora ele está sentado à direita do Pai. Então nós podemos ver que hoje ele foi coroado. Ele vive na glória para onde nós desejamos ir estar. Obrigada, Jesus. Jesus assumiu a posição humana. O que é assumir uma posição humana? Entenda. É menor que os anjos. Nós estamos abaixo dos anjos. Jesus, como homem, ele se pôs nessa posição, mesmo sendo todo-poderoso, com todo o poder e glória de Deus. Por que ele fez isso? Para sofrer a morte por nós, para que ele pudesse ressuscitar e vencer a morte. Qual o resultado disso? A glória e a honra. A glória e a honra veio através da ressurreição e da exaltação do nosso Senhor Jesus. A expressão provar-se a morte significa experimentar plenamente em favor dos homens. Jesus fez tudo isso em favor de nós, por você. Cristo desceu mais baixo que todos, para erguer todos nós na glória. Entende como isso é maravilhoso? Como é lindo? Como é cheio de amor? Você consegue sentir o quanto amor tem nisso que o Senhor Jesus fez por nós? Ele desceu mais baixo que todos. A morte de cruz é a morte mais humilhante. Naquele tempo era a morte mais humilhante de todas. Como pecador, sem ser pecador. Até o ladrão que estava do lado dele reconheceu isso naquela cruz, para erguer todos nós na glória. Aleluia, obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória, glória, glória. O versículo 10 diz assim: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas fez com o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Parte na glória de Jesus. Por isso Jesus foi crucificado. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus é o que nos guia. Só Ele pode nos dar a direção. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós recebemos a salvação, amando, sendo submissos a Ele. Devemos ser uma humanidade redentora de Jesus. Nós devemos estar de acordo e viver no caráter justo, com as características do caráter de Cristo, com a sabedoria divina de Deus. Veja que o Criador se tornou redentor.
Jesus se tornou redentor, conduzindo muitos filhos à glória. É isso que a palavra de Deus nos traz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Veja que o Senhor Jesus completou a obra redentora de Deus, passando pela cruz. Então, a cruz não tirou nada da perfeição de Cristo. Nada. A cruz não tirou nada da perfeição do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, a cruz completou no plano da experiência humana de Cristo. Ele passou por todas as dores, por todos os medos, por todas as aflições, por todas as tristezas e angústias que nós vivemos. O Senhor Jesus passou. Sabe por quê? Para que Ele pudesse nos defender diante de Deus, para que Ele pudesse interceder por nós na presença do Pai. Jesus é o nosso maior intercessor. Ele sabe de tudo que você passa. Ele sabe todas as dores que você sente, porque Ele passou como homem, como humano aqui. Ele sentiu tudo que nós sentimos. E Ele nos ensinou a buscar o Pai. Quando você tiver medo, busque o Pai. Quando você sentir insegurança, busque o Senhor. Busque o teu Pai. Quando você tiver dúvida, busque o seu Pai. Entende? Nós devemos buscar o Pai em todos os momentos em que sentimentos contrários ao governo de Deus tomam conta da nossa mente e do nosso coração. É isso que Jesus nos ensinou. Saia de perto de todos, busque um lugar onde há um silêncio, onde você encontra com o Senhor Deus, com o teu Pai. Em nome de Jesus, busque a presença do Pai. Quando os dias estiverem pesados, quando os dias estiverem difíceis, dias que te traz instabilidade, busque o teu Pai. Só Ele pode te dar o que você precisa. Através do Espírito Santo, Ele vai te conduzir em tudo o que você precisar. Ele vai te conduzir em sabedoria, em criatividade. Ele vai te conduzir em direcionamento diante de uma decisão que você precisar tomar. É o teu Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que vai te dar tudo o que você precisa. Nenhum ser humano pode nos dar o que nós precisamos. Somente o Senhor pode nos dar. É Ele que te enche de amor quando você se sente sozinho. É Ele que te enche de coragem quando você se sente fraca. É Ele que te dá o espírito de ousadia para você ir com medo mesmo, porque a presença do Senhor Jesus te traz confiança, coragem, ousadia. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir em todos os seus caminhos. Esse é o desejo do nosso Pai. O Senhor nos criou para que nós caminhássemos na direção dele com os olhos bem abertos, atentos a tudo que está acontecendo. Deus não nos fez caídos. Nós não somos caídos. Caídos são os demônios. Em nome de Jesus, que os seus olhos se abram ainda mais no dia de hoje, que o seu coração esteja rendido ao Senhor. Obrigada, Jesus. O versículo 11 diz assim: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Vocês ouviram o que está escrito? Muitas pessoas se esquecem disso. Está escrito: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Deus é o nosso Pai amoroso, protetor, soberano, majestoso, que nos protege, que cuida da nossa vida, que nos chama para mais perto. Está escrito. Grifa aí, eu vou grifar aqui na minha também, para que você nunca se esqueça. Um dia você pode precisar de uma palavra e abrir
pedir respostas para o Senhor e Ele vai te dar essa resposta? O mesmo Deus, Pai, é a origem de Cristo como homem e dos crentes. É isso que significa aqui o versículo 11. Assim Ele nos chama de irmãos. O Senhor Jesus, enquanto homem, Ele nos chamou de irmão, chamou todos de irmãos. Isso significa, sabe o quê? Que Ele está nos ensinando a termos uma profunda comunhão. Uma profunda comunhão com todos. Os santos se tornam irmãos dos santificados. É isso que nós vemos acontecer para torná-los participantes da sua santidade. É isso que Jesus deseja, que nós nos tornemos participantes da santidade dele, que nós possamos estar na glória junto com ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. O versículo 12 diz assim: como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Aqui há citações do Salmo 22, 22 e também de Isaías, capítulo 8, versículo 17 e 18, aplicadas a Cristo Jesus, nosso Salvador. Jesus é o líder da adoração e o modelo da confiança filial na nossa vida. Jesus é o modelo de filho que nós devemos seguir. Glória a Deus. Jesus é o líder da adoração. Devemos adorar o nosso Senhor todos os dias. Tá com a mente oprimida? Liga um louvor. Liga um louvor, começa a louvar, entra no louvor. Louve de todo o teu coração. Enquanto houver fôlego nos teus pulmões, louve ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias, glória, glória, glória. Louve ao Senhor. Versículo 14 diz assim: os filhos, como ele os chamam, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Deus, amado e santo. Glória, 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 glória. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É muito claro. Jesus se fez de passar como homem. Jesus veio como homem, para que por meio da sua morte ele pudesse destruir o diabo. Por quê? Porque o diabo tem poder sobre a morte. É isso? É isso que eu grifei só o finalzinho aqui. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos guardar isso. Isso é carregar a identidade de Cristo. Carregar a identidade dele em nós. É viver todas essas verdades que são colocadas como alimento vivo no nosso espírito. Que o seu coração e a sua mente estejam cativos ao coração e à mente do Senhor Jesus Cristo. Cristo assumiu a natureza humana real. Como? Carne e sangue, nós sabemos. Para derrotar a morte por dentro. É isso. Obrigada, Jesus. Ele veio destruir o poder de domínio do diabo. É isso que o Senhor Jesus fez. E nós damos glória a Ele e toda honra a Ele. O diabo não é destruído em essência. O diabo é destruído e neutralizado em autoridade. A autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. O Filho venceu o inimigo usando a própria arma dele, a morte. Entendeu? Entendeu?
Jesus venceu o diabo usando a própria arma dele, a morte. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Que você entenda o quão maravilhoso é caminhar com Jesus. Que você entenda e queira e deseje cada dia mais caminhar com Jesus. Obrigada, Jesus. Versículo 15 diz assim: e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Quantas pessoas vivem escravizados pelo medo da morte? Medo da morte? Por que medo da morte? Se nós caminhamos certo, se nós fazemos o que tem que ser feito, se nós caminhamos com Cristo e vivemos com visão no reino. Antes de Cristo, a humanidade vivia escrava do medo da morte, mas muitos ainda até hoje vivem esse medo. O medo que gera culpa, que gera pecado e desespero. Muitas pessoas têm medo da morte por desespero, porque não conhecem e não vivem com o Senhor Jesus, que não vivem com Cristo. Porque quando passam a viver com o Senhor, esse medo não existe. Ele não te toma mais. Porque você tem a certeza que a vida no reino eterno que te espera é infinitamente melhor do que a que nós vivemos aqui. A vitória de Cristo liberta completamente o homem dessa escravidão. Nunca se esqueça o que nós vimos aqui. Cristo venceu o diabo com a própria arma dele, que é a morte. Qual é o objetivo de Satanás? Roubar, destruir e matar, não é? Roubar, matar e destruir. Primeiro ele te rouba, depois ele destrói a tua vida e depois ele te mata. Esse é o objetivo de Satanás. E você vai deixar? Claro que não. O objetivo dos demônios é matar a vida daquele que não caminha com Cristo. Então nós devemos desejar cada dia mais caminhar com Cristo. Glória a Deus. Versículo 16 diz assim: é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Jesus não veio redimir anjos, mas ele veio redimir os homens. É isso que está dizendo aqui nessa palavra, nesse versículo. Especificamente os que creem. Por que especificamente os que creem? Porque Abraão era amigo de Deus, o pai da fé. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Ele se identificou conosco para nos restaurar. Entende? Jesus se fez homem para nos restaurar. Obrigada, Jesus. Como não te amar? Nós te amamos, Jesus. O versículo 17 diz assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Cristo se tornou totalmente humano para ser misericordioso. O que é ser misericordioso? Sensível às fraquezas humanas, é o que eu disse a vocês. O Senhor Jesus veio como um homem para que ele se tornasse sensível às fraquezas humanas. Para quando você dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, olha para mim. Eu tenho feito tudo da maneira como o Senhor tem pedido. O que está acontecendo? E aí Jesus diz: Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Levanta uma muralha de fogo. Não deixa mais Satanás tocá-lo. Jesus, tendo misericórdia de nós,
nos faz buscá-lo cada dia mais com amor e intensidade e verdade. Obrigada, Jesus. Por isso ele veio como homem, para sentir tudo o que você sente, para viver tudo o que você vive. Ele viveu absolutamente tudo. Entende? Ele tomou da água fresca e tomou da água quente. Tô falando isso por quê? Porque o Senhor Espírito Santo me trouxe isso agora. Nós não podemos reclamar de nada. Se não tem água gelada, toma água quente, vai saciar a tua sede do mesmo jeito. Para de reclamar. Para de reclamar. Nós temos todas as coisas acessíveis a nós. Busque mais ao Senhor. Se você não está conseguindo ser fiel e grato ao pouco, como você espera receber o muito? Jesus se fez homem e foi fiel até o fim. O que Deus está pedindo aqui nessa palavra? O que nós entendemos? Seja fiel e obediente até o fim da tua vida. Que o teu último suspiro seja: Jesus, eu te amo. E se você não conseguir dizer isso, você diz: glória a Deus. Todos os dias eu falo isso para mim nas minhas orações. Até o meu último suspiro eu glorificarei o teu nome. Quando toco o despertador de 3 em 3 horas e eu glorifico o nome do Senhor, eu digo que o fim da minha vida seja dando glórias ao Senhor. Que eu tenha o último suspiro a dizer glórias ao Senhor. Como não viver uma vida posicionada dessa forma? Jesus fez tudo por você e por mim, e por todo aquele que o ama e o crê, e crê nele. Nós devemos ser obedientes à palavra. Nós devemos orar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, não só buscando não só buscando nos beneficiar só a nós mesmos. Não é isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós precisamos orar com visão no reino, com o olhar na eternidade, com os olhos na eternidade. Nós devemos ser obedientes. Jesus veio e foi o sumo sacerdote entre todos os homens, porque os homens precisam de uma direção. Os homens precisam de alguém que os guie para que eles não caiam em erro. É assim até hoje. A humanidade precisa de quem o guie, de quem o leve no caminho da verdade. Jesus, como sumo sacerdote, ele foi mediador de Deus entre os homens. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus levou toda a nossa culpa. Não deixe Satanás e seus demônios ficar trazendo pensamentos de culpa sobre a sua vida. Repreende, rejeita em nome de Jesus Cristo. Jesus não apenas entende as nossas dores, ele intercede com poder e compaixão sobre nós, por nós, até o Senhor, até o nosso Pai. Ele é o nosso maior intercessor. Entenda que diante do tribunal de Deus, nas cortes celestiais, você está lá no tribunal de Deus, orando. Vou ensinar isso a você. Se coloca diante do Pai, em rendição, em amor. Se veja diante do tribunal, em posição de temor a Deus, de reverência. Deus está diante de você. Do seu lado direito está o Senhor Jesus em pé. O seu advogado verdadeiro e único. Senhor Jesus é o seu advogado, o seu maior advogado. Do outro lado, o acusador, Satanás, o diabo, te acusando, te apontando. Então, quando você se coloca em oração, quando você tem uma causa a apresentar ao Senhor, se apresente com toda a verdade do teu coração, porque para Deus você não pode mentir. Você pode enganar você mesmo,
mas a Deus você não engana. E você pode ter certeza que se você se coloca diante do tribunal de Deus, pedindo ao Senhor que te coloque na balança, Ele vai te colocar. E se você estiver vivendo uma vida de obediência, de santidade, Deus conhece o teu coração. Ele vai aniquilar Satanás dessa causa na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu te ensinei um posicionamento poderoso de oração nesse dia de hoje. Quando você tiver uma causa, coloca diante do tribunal do Senhor, para que Ele te julgue. Esteja preparado, porque você vai ser repreendido se você não estiver em posição de receber o que você está pedindo. E nessa hora, tenha humildade de reconhecer o seu erro. Arrependa-se dos seus pecados e continue em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Continue em Cristo. Corrija-se. Melhore o seu posicionamento. Se afaste do pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Em verdade, o Senhor Deus conhece o teu coração. Não é as suas palavras que vão convencer o único justo juiz, mas sim aquilo que você está gerando antes de você falar, porque Deus sabe o que você está gerando. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. E o versículo 18 termina assim: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Entende? Porque Jesus pode ajudar os que são tentados, Jesus pode nos ajudar. Nós somos tentados o tempo todo. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado por 40 dias. Jesus foi batizado nas águas por João Batista e em seguida do batismo ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus experimentou a tentação real, mas ele não pecou. Ele não pecou, sem pecar. Isso o torna plenamente capaz de socorrer os que sofrem. Quem são os que sofrem? Nós. Ele não apenas nos perdoa, ele nos sustenta no meio da tentação. Esse é o nosso Senhor Jesus, amado Mestre, querido. Esse é Jesus na nossa vida. Amém? Ele não só nos perdoa, mas nos sustenta no meio do dia difícil da tentação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Então hoje nós aprendemos nessa palavra. O que nós aprendemos? O que eu guardo? O que eu quero que você guarde no teu coração por amor a Jesus? Que você se lembre de Deus o tempo todo no dia de hoje, com todo o alimento que você está recebendo, com todo o alimento que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Cuidado com a negligência espiritual. Desvio não é queda brusca. Logo no começo da palavra, o apóstolo Paulo já nos trouxe isso. Cuidado com a negligência espiritual. Cuidado. O desvio não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. O desvio é aos poucos, é descuidar-se aos poucos. É igual um barco no meio de um mar. Ele não vira de uma vez. Ele vai virando devagarzinho, devagarzinho. O desvio espiritual é da mesma forma. É devagar. Quando a pessoa vê, está desviada, perdeu completamente o rumo. Então, alimente sua fé com constância para não derivar espiritualmente. Alimente a sua fé, medite na palavra, em nome de Jesus. Sabe o que é meditar na palavra? Guarda aí que eu vou te falar. Acabou de meditar, engole ela. Faz um ato profético. Abre a boca. Engole
Eu me alimento dessa palavra. Eu desejo ser alimentada dessa palavra. Em nome de Jesus, engole a palavra. Se alimente dela. Isso mantém a sua fé. Isso vai te manter em constante presença, na presença do Senhor, posicionada, em nome de Jesus. Nós vimos também aqui que a salvação, ela é grandiosa demais para ser ignorada. Não tem como ignorar. A salvação foi anunciada pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos. Nós lemos aqui e é autenticada pelo Espírito Santo. Então, desprezar isso, meus irmãos, é o maior perigo da alma. É deixar a vida ser perdida completamente. Cristo compartilhou a nossa humanidade. Ele veio como homem. Então, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é ser tentado e também sabe o que é morrer. Já parou para pensar? Quando você ora e você diz, em seu nome, Jesus, eu peço. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que você está falando com alguém que entende o que você está passando. Você está falando com alguém que entende a dor que você está sentindo. É isso que significa. Glória a Deus. E o medo da morte foi vencido. O Filho destruiu o poder do diabo e libertou os que viviam presos no medo. Então, nós, como cristãos, nós podemos viver sem medo do fim. Por que ter medo? Temer por quê? Se você caminha do lado de quem te dá a vitória, que é Jesus Cristo. Não é? Então não tenha medo. Você está caminhando com Jesus. A vida eterna é com Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós vimos isso aqui muito claro no versículo 17. Ele não apenas intercede, ele sente junto de nós o que nós sentimos. Então, quando nós falhamos, nós não devemos correr dele. Nós devemos correr para ele. Nós devemos correr para Jesus. Falhou, corre para Jesus. Arrependa-se, confessa o seu erro. E ele vai te ajudar em tudo que você precisar. O propósito de Deus é nos restaurar. O propósito de Deus é nos salvar. O Evangelho não é só perdão. O Evangelho é restauração da autoridade e do propósito de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capítulo 2 de Hebreus, ele mostra equilíbrio perfeito entre a glória e a graça sobre a nossa vida. Equilíbrio perfeito sobre a glória e a graça na nossa vida. O Filho é maior que os anjos. O Filho, Jesus, é maior que os anjos, mas se fez menor por amor a nós, quando ele veio aqui como homem. Entende? Jesus governa o universo. Nós sabemos disso. Mas ele entra na nossa dor como homem. Ele entrou na dor humana quando ele esteve aqui como homem. Jesus é o Rei da Glória, é verdade, mas ele também é o irmão compassivo. Amém? Entenderam a mensagem? Glória a Deus. Aquele que criou o homem se fez homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Assim nós somos filhos de Deus. Somos filhas amadas, filhos amados, separados, escolhidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor, para todo sempre. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Glória, glória, glória. Obrigada, Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória e glorificamos o nome do Senhor e te exaltamos.
O Senhor é o nosso Pai, Deus poderoso. Declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo a nos conduzir. Coloca, Senhor, sobre cada um de nós uma nova armadura coberta pelo sangue do Cordeiro, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Armadura, Senhor, bem ajustada no nosso corpo, para que não haja nenhuma brecha para que o inimigo alcance lugar de nos atacar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, mostra para nós tudo aquilo que está no oculto e escondido. Se há alguma brecha na nossa vida que ainda precisa ser fechada, que venha nos trazer em revelação, em nome de Jesus, que venha como um sinal de incômodo aos nossos olhos quando nós olharmos, em nome de Jesus. Se há algum objeto ainda na casa de cada um aqui, Senhor Deus, que não agrada o teu coração, que está servindo como portal, Pai, do inferno, que o Senhor possa vir a mostrar, Senhor, e a incomodar, em nome de Jesus, até que esse objeto seja retirado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo me mostra uma gaveta. Eu peço a vocês, meus irmãos em Cristo, olhem suas gavetas, olhem suas gavetas, pode ter um presente, um objeto que você comprou há muito tempo e nem se lembra mais. Isso está sendo portal para que Satanás e os seus demônios façam bagunça na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Que os seus olhos estejam atentos e que o seu coração sinta na hora que você ver isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, e nós consagramos ao Senhor tudo que nós vamos viver no dia de hoje. Pai, hoje nós estamos no primeiro dia do mês. Nós estamos, Senhor Deus, vivendo o calendário da terra aqui, Senhor Deus, que traz para nós o primeiro dia do mês, do último mês do ano. Nós consagramos ao Senhor o nosso mês, consagramos ao Senhor tudo que nós vamos viver na nossa vida pessoal, familiar, profissional, na nossa vida ministerial, diante da presença do Senhor. Chama-nos, meu Pai, para mais perto, em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor. Nós te pedimos, nos chama para mais perto, nos ajuda, Pai, a administrar melhor as horas do nosso dia. Dai-nos sabedoria e esperteza, em nome de Jesus, que as nossas horas sejam aproveitadas da melhor maneira, para que tudo seja cumprido nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Que tudo esteja alinhado, Senhor Deus, conforme a Tua vontade e os Teus planos para cada um de nós. Unja a nossa cabeça com óleo até transbordar. E que onde caminharmos, aonde entrarmos, Senhor Deus, possamos deixar as marcas do Teu óleo na vida das pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, anjos de cura do Senhor, visite a casa de todos que estão aqui agora, em nome de Jesus. Aonde houver um familiar enfermo, acamado, que seja derramado sobre ele o óleo da cura agora, em nome de Jesus. Sobre toda a área da enfermidade, eu declaro cura total e completa agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cura total e completa sobre a vida desse familiar enfermo agora, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Esteja junto de cada um de nós, para que os planos do Senhor se cumpram no nosso dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Receba, em nome de Jesus, todo o amor,
toda a cura, todo o óleo derramado sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenha um dia abençoado, um dia transbordante na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, consagre ao Senhor Deus de todo o teu coração tudo que você vai viver na presença dEle hoje. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, às 7 horas, em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe.